que fazer para sobreviver a um ataque de fúria dos animais mais fortes do planeta? Na Índia, um rinoceronte ataca um jipe com 7 turistas, o fazendo capotar. Na África, um elefante embriagado em hormônios impede que um passeio de observação selvagem continue, atacando seres humanos de forma brutal. Em 2015, um búfalo do Cabo provou que sua selvageria pode ser mais mortal do que o próprio rei da selva. Vídeos conhecidos na internet mostram a real força desses animais, mas o que realmente teria provocado essas feras? Cerca de 216 quilômetros quadrados do Parque Nacional de Jaldapara abriga uma vasta variedade de animais selvagens, entre eles o rinoceronte indiano de 1 chifre. Esse animal pode pesar até 1,6 toneladas, e as fêmeas costumam ser mais agressivas do que os machos, principalmente se estiverem com filhotes. Sabendo disso, é recomendável se manter uma distância segura sempre que avistar um rinoceronte em seu habitat natural. Em fevereiro de 2023, um dia tranquilo de safari sairia totalmente do controle e 7 pessoas ficariam feridas após um ataque de rinoceronte. O safari começou e tudo estava dentro da normalidade. Eram 2 carros pequenos abarrotados de turistas, acompanhados por uma moto com um guarda florestal que monitorava as visitas no parque. Uma fêmea de rinoceronte foi vista com seus filhotes e logo o guia parou o veículo para que as fotos pudessem serem feitas. Porém, o homem parou próximo demais, chamando a atenção do animal. A fêmea se sentiu ameaçada por estar com muitas crias e logo partiu para cima dos turistas, fazendo com que o motorista perdesse o controle do veículo e capotasse. Houve ainda quem dissesse que o animal deu uma cabeçada na frente do veículo, o impulsionando para a queda. 7 pessoas ficaram feridas e os rinocerontes fugiram para a mata. Mas isso não foi tudo. Um vídeo postado no X, antigo Twitter, viralizou mostrando o momento em que o acidente ocorreu. O dono da publicação, Akashdeep Badawan, ainda escreveu, abre aspas, "Acho que é hora de diretrizes de segurança e resgate em esportes de aventura serem implementadas em safaris de vida selvagem em todo o país. Os safaris estão se tornando mais um esporte de aventura agora." Fecha aspas. Repare que no vídeo é possível ver que o carro utilizado era pequeno, como esse que comportaria bem cerca de 4 pessoas, mas nele haviam 7 naquela ocasião. Não encontramos nenhum manifesto oficial do parque, segundo sites indianos, nenhuma norma de segurança para humanos ou animais foi alterada até o momento do fechamento desse roteiro. Um raro rinoceronte é visto em uma cena digna de um filme. Durante um safari no famoso Parque Nacional de Kruger, o que parecia ser um passeio épico se tornou em um pesadelo em questões de segundos. Um dos animais mais fortes do planeta, o rinoceronte africano, pode chegar a pesar até 2,5 toneladas. Esse gigante terrestre estava pastando de forma habitual quando um carro de safari parou para observá-lo. Ao ouvir o som do motor, o animal, que antes parecia calmo e distraído, saiu em disparada para cima do veículo, conforme o vídeo divulgado pela conta do Instagram Latest Kruger. Ninguém se feriu graças à habilidade do motorista, porém outros 2 vídeos mostram que em situações semelhantes, esses animais representam uma real ameaça à vida humana. Veja que nessa cena o carro chega a capotar com a força do golpe do rinoceronte. O rinoceronte pode chegar numa velocidade de até 50 km por hora, e com essa velocidade somada à sua força bruta, se torna muito fácil para esse animal empurrar ou até mesmo capotar um carro. O que
você faria se um animal de cerca de 6 toneladas corresse em sua direção? Os elefantes não se enquadram na categoria de gigantes gentis, e o maior animal do planeta pode se converter em um verdadeiro monstro durante uma determinada época do ano, tudo por causa da sua taxa hormonal. Na temporada de acasalamento, o elefante macho entra no que chamamos de must, onde a concentração de testosterona no animal se torna tão alta que eles se tornam máquinas agressivas e ferozes, atacando tudo e todos. E isso acontece durante 3 meses ao longo de um ano completo. Porém, depois que os machos se acalmam, as fêmeas dão à luz e são elas que se tornam perigosas e territoriais, defendendo seus filhotes a qualquer custo. Em dezembro de 2021, um macho de elefante africano estava embriagado em seus hormônios e impediu que um safari de observação da vida selvagem ocorresse. Um grupo de guias experientes estavam fazendo um trecho de safari com seus estagiários, os ensinando como lidar com os elefantes durante a época do acasalamento. Mas uma situação real mostrou que o melhor a se fazer é recuar diante da presença desse animal implacável. Como mostra o vídeo, o animal atacou brutalmente o veículo, fazendo todos correrem no frenesi do ocorrido. 2 veículos estavam na trilha de seu trajeto, quando a enorme fera surge entre a vegetação, atacando o carro da frente e impedindo o motorista de continuar a viagem. Os ferimentos foram superficiais, graças aos guias experientes que recuaram a tempo de não serem pisoteados pelo elefante. Já o veículo ficou danificado a ponto de ter sido rebocado horas mais tarde. Mas nem sempre situações como essas acabam bem, pois um turista perdeu sua vida sendo pisoteado por um elefante em estado de must, como veremos a seguir. Um turista saudita identificado como Ayman Sayed El-Shahani estava em um safari acompanhado de 2 homens e um guia local. O homem precisou pedir ao guia para parar o veículo para que ele pudesse se aliviar, pois estava com muita vontade de ir ao banheiro. Sem graça pela situação incômoda, o homem se afastou muito do veículo. Foi quando um elefante macho em estado de must surgiu entre a vegetação correndo rapidamente. O homem tentou fugir do animal, mas foi pego por ele, que o pisoteou até que sua vida se esvaísse. De acordo com o The Guardian, uma investigação foi aberta para averiguar os fatos e traçar estratégias para que isso não venha a se repetir. Mas tudo indica que acidentes assim já tinham ocorrido. De acordo com o The Independent, moradores do subcondado de Karusandara, localizado próximo ao parque, já tinham pedido que patrulhas de guardas florestais fossem reforçadas nas proximidades, pois estava havendo conflitos entre humanos e animais selvagens. Um senhor de 60 anos faleceu depois que um ataque de elefante aconteceu em sua aldeia. A ponto de curiosidade, lutas de elefantes machos podem ser comuns durante o must, e quando presenciadas devem ser registradas a uma distância significativa desses animais, pois eles podem destruir tudo à sua volta durante o confronto. Imagine que você está realizando um sonho em pleno solo africano. Você está acompanhado de amigos e família, admirando os animais em um dos melhores safaris do mundo. Mas inexplicavelmente o veículo que te conduz nessa aventura quebra em um território onde o animal mais fraco, com certeza, é o ser humano. Foi exatamente isso que aconteceu com Danielle Hayden, uma turista que estava acompanhada de amigas e uma criança de apenas 3 anos de idade. O carro do safari quebrou durante o percurso. Os guias as orientaram a ficar ao lado do veículo e olhar ao redor, vigiando o local enquanto os homens consertavam o veículo. Quando os guias estavam terminando o serviço, um elefante furioso apareceu para atacar, correndo em direção àquele veículo. As mulheres e a criança correram para trás do veículo e os guias usaram toda a sua técnica para espantar o animal. A situação terminou bem, mas elefantes não são os únicos a se portarem de forma violenta em terras africanas. Afinal, o búfalo do cabo pode ser mais mortal do que um leão.
Andy Heister e seu marido haviam contratado um serviço considerado de luxo na África. Eles viveriam uma imersão na selva africana, dormindo em pontos estratégicos e se alimentando do que a natureza os oferecia. No 10º dia de viagem, o guia que os conduzia nessa experiência se afastou um pouco do casal para abater pássaros para o almoço. Ao terminar a caçada, eles se reuniram novamente e o trio se dirigiu para o local onde iriam cozinhar a sua comida. Do alto da colina, o guia vasculhou com cuidado cada metro da descida que eles encarariam, para averiguar que nenhum búfalo se escondia no mato que estava alto. Ele orientou a dupla para caminharem em fila atrás dele e que eles desceriam a pequena colina fazendo o máximo de barulho, pois como o território era de búfalo, se houvesse algum, ele sairia correndo, se sentindo ameaçado pelo barulho desconhecido. Mas infelizmente não foi isso que ocorreu. Andy relatou que um búfalo do cabo apareceu ao seu lado, atacando seu marido, o deixando inconsciente, e depois ele se voltou para ela e a atravessou com seu chifre na região da costela, a lançando para o alto. O animal fugiu. Tudo durou apenas segundos. Segundo o site Safari Club, o guia chamou o resgate aéreo que levou as vítimas para os melhores hospitais da região. O marido de Andy se recuperou rapidamente, já a mulher teve costelas quebradas, pulmão perfurado e medula lesionada. Infelizmente, ela perdeu o movimento das pernas. Mesmo após o incidente, Andy continua um amante da natureza, viajando o mundo enfrentando suas limitações físicas e os perigos da selva. Acredita-se que o búfalo em questão estava ferido e por isso não saiu correndo quando os humanos desceram a colina fazendo barulho. Ao se aproximarem muito do animal, ele se sentiu ameaçado e reagiu de uma forma inesperada. Segundo uma matéria de Ronald Roda, um búfalo do cabo teria feito 2 vítimas em um safari no Quênia, sendo que uma dessas vítimas não teria sobrevivido. O búfalo do cabo pode chegar a 900 quilos e é considerado um herbívoro extremamente territorial e de temperamento tempestuoso. Talvez seja por isso que tribos africanas dizem que um búfalo do cabo pode ser mais letal do que os próprios leões. Em 2011, nas proximidades do rio Maasai, o passeio estava correndo bem, em um dia agradável com turistas capturando belas imagens da vida selvagem. O carro do safari parou em sua pausa de costume, para que os turistas pudessem caminhar um pouco e comer alguma coisa. Ao lado do guia estava Bárbara e Doris, 2 amigas que compartilhavam a aventura de conhecer as terras africanas. Um búfalo do cabo, desprendido de seu rebanho, estava às margens do rio e quando viu as pessoas, ao invés de fugir, foi para cima das 2 mulheres. Primeiro ele atingiu Bárbara, que caiu gravemente ferida, e logo depois golpeou Doris. O guia do safari conseguiu fazer com que o búfalo fosse para longe, mas já era tarde demais para Bárbara, que teve seu pulmão colapsado em uma lesão chamada pneumotórax no momento do ataque do búfalo após ele atingir a mulher com seu chifre. Doris sobreviveu. O transporte aéreo foi chamado para evacuar os turistas e mover o corpo de Bárbara. Agora me conta se você quer saber mais sobre os ataques de animais em safaris e veja esse vídeo onde tubarões fazem suas vítimas a sangue frio.